Bom dia, gente. Bom dia, alunos. Espero que todos estejam bem. Estamos aqui quinta-feira, 23 de abril, né? Primeira aula da manhã, cálculo 1. Estamos aqui com 45 alunos. Vamos começar então o nosso encontro de hoje. E como eu tinha avisado na mensagem anterior, né? A ideia hoje é a gente tentar discutir, ou eu mostrar para vocês a proposta que a gente vai fazer de encaminhamento do curso a partir da semana que vem, porque todos os professores já terminaram ou vão terminar até o fim dessa semana o que seria a matéria da P1 e as correspondentes aulas de exercícios, tá? Então a gente vai começar com isso e depois eu vou tentar resolver alguns exercícios, alguns da lista, outros que eu bolei aqui para a gente trabalhar junto, que podem ser interessantes num nível um pouquinho mais... não mais difícil, mas um pouquinho mais fora da lista, né? E, portanto, que abra um pouco a mente de vocês. Tá, então, em vista de eu ter deixado esses exercícios ontem as pessoas não acharem, eu vou reforçar, já mostrei para vocês, tá? Na página, aquela página que a gente fez especial para o nosso curso, eu coloquei os PDFs das últimas aulas, vocês podem acessar ali. Eles estão aqui na página no 2453/turma 10, né? Então eu deixei em ordem por data de realização da aula. Você clicar, está bem no finalzinho da página. Aqui na página tinha as atividades pré-aula. E aqui embaixo eu coloquei as lousas, né? Os arquivos PDF com as anotações de cada dia. Então você tem lá os enunciados dos exercícios e a solução pronta, né? Os vídeos no YouTube, elas estão sendo realizadas dinamicamente com a participação de vocês e tudo mais. Pode ser bem legal também. Para quem quiser olhar isso offline ou não tem condições de baixar, ficar assistindo o vídeo por conta da internet, são arquivos PDF com um tamanho razoável, né? Acho que menos de 1 mega cada um. Bom, então vamos lá. Como é que a gente está no pé da nossa turma no curso, né? A gente tinha 4 semanas de aula previstas antes da primeira prova, sendo que a última dessa semana, né, 3 aulas, a gente dedicaria no planejamento para exercícios e tirar dúvidas relativas aos exercícios da lista, né? Nós conseguimos cumprir isso com algum atraso em vista de ter que adaptar o sistema todo, né, o cenário de tentar migrar um curso presencial para uma coisa online. Acho que não foi ideal, porque o curso não estava planejado ou programado para ser inteiro feito à distância, então a gente meio que remodelou as atividades on the fly, como dizem, tá? Apesar disso, eu acho que a gente conseguiu funcionar um pouco, essa turma em particular, né? Então a gente precisa lembrar que são 12 turmas aqui em São Paulo, mais uma em Santos, né? São 13 turmas e nem todo mundo conseguiu se adaptar a isso tão rapidamente, né? Muitos alunos tiveram dificuldades, alguns professores também, né? Tem umas tecnologias envolvidas aqui que não são triviais. Bom, e como eu estava dizendo, nessa sexta agora, todo mundo consegue terminar o cronograma e a gente precisa avançar. E o que a gente decidiu em equipe é o seguinte: a gente precisa ter, de alguma maneira, algum certificado de que vocês estão em condições razoáveis para que a gente prossiga com a disciplina. E prosseguir com a disciplina eu quero dizer apresentar os conteúdos que seriam correspondentes à segunda parte do curso, ou numa linguagem mais de aluno,
a matéria da P2, só que dessa vez vai ser tudo apresentado de maneira remota, né? É importante observar que na primeira parte do curso, para a nossa turma, por exemplo, faltou pouquíssima coisa, ou seja, os conceitos principais a gente chegou a ver presencialmente, né? Conceito de continuidade, de limite, de derivada. De derivada tivemos uma aula, duas no máximo, não lembro, presenciais, mas pelo menos, vamos dizer, a semente do conceito foi plantada em sala, né? Deu para eu ter uma ideia de como é que estava a carinha de vocês vendo o assunto. E aí o que a gente fez foi trabalhar mais as consequências disso e os exercícios, tá? Então, mas teve turmas, por exemplo, que não chegaram a ver a derivada com os professores em sala. Então foi tudo totalmente remoto. Alguns professores encaminharam aqueles meus vídeos do YouTube para os alunos e assim, aquele é o meu jeito de dar aula, né? Então, para o aluno que está assistindo aula com o professor que dá aula de uma maneira diferente ou com outra abordagem, migrar de repente para uma didática nova e ainda num sistema que você não tem acesso direto ao professor, não pode perguntar na hora da aula, ficou bem mais complicado. Então, por conta disso atrasou um pouquinho, né? Mas indo direto ao ponto, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente precisa medir de alguma maneira o aprendizado de vocês. Não temos intenção de dar uma prova valendo nota online, porque a gente acredita que isso é muito complicado, né? Eu não quero fechar a média do aluno baseado em avaliações não presenciais. Então, o que a gente vai fazer é dar no Moodle uma coleção de exercícios para vocês resolverem, tá? São questões escritas, 5 questões escritas, onde você vai resolver, você vai acessar essa conjunto de questões, você abre, vai ter um PDF lá, você lê o PDF, resolve numa folha de caderno, numa folha de papel sulfite, como você achar melhor, tira uma foto, escaneia isso como você quiser e sobe para o sistema, tá bom? Aí você vai subir isso para o sistema, a gente vai dar um prazo para vocês bem longo para fazer essas 5 questões, estamos pensando em 24, 36 ou 48 horas, tá? A ideia seria, sei lá, por exemplo, de segunda de manhã até o final da terça, você resolve esses exercícios, sobe para o sistema e uma vez que terminar o prazo de entrega, vocês mesmos vão corrigir os trabalhos dos colegas, tá? Então, a gente vai dar uma nota que não entra na média, não é a P1, isso, tá? A gente vai dar uma nota em que 70% dessa nota ela corresponde à nota que você recebe dos seus colegas pelo exercício que você fez e 30% é a nota da sua correção. Então, no eDisciplinas, que é uma interface para o Moodle, tem um sisteminha que permite isso, né? Eles chamam de avaliação por pares, né? Peer Evaluation. Então e aí ele tem uma inteligência artificial ali que ele consegue medir a qualidade da sua correção. Então a gente vai, obviamente, dar os critérios, tá? Vão ser perguntas bem objetivas que vão te permitir dar nota em cada uma das questões. Tá? Então, por exemplo, a gente fez um teste entre colegas e aí tinha umas perguntas lá do tipo, qual é o seu nome? Perguntas que não eram nada de matemática, assim, qual é o seu nome? Escreva seu nome completo, coisas desse tipo, e a gente deu guias de correção. Então, o aluno escreveu o nome completo? Aí você responde sim, não, meio, né? 0 se deixou em branco, meio se não escreveu o nome completo e 1 se escreveu completo. Então, você consegue ler isso, tem uma escala para você atribuir nota, a gente define parâmetros, e aí vocês vão ser avaliados também pela qualidade da correção que você faz. Então,
Se, por exemplo, você dá 10 para todo mundo, você é avaliado como um mau corretor e não vai ter um bom desempenho nessa nota. Se você é mão pesada e dá 0 para todo mundo, você também é um mau corretor. Então ele tem uma inteligência artificial que consegue medir o quão boa é a tua correção. Então você vai receber e dar notas, tá? A gente pediu para que cada aluno receba a nota de 3 colegas em cada uma das questões. Então a gente vai dar 2 dias para vocês fazerem, ou 36 horas que seja, 36 horas para efetuar a correção, isso durante a semana que vem. E a sexta-feira é um feriado, então são, vamos dizer entre aspas, 2 dias para fazer, 2 dias para corrigir, e na segunda-feira eu vou discutir esses exercícios com vocês, e a gente em equipe vai avaliar o desempenho médio da turma. Eu já vi que tem um chat, eu já vejo lá, tá? A gente vai ver o desempenho médio das turmas e vamos tentar ver se com isso a gente consegue começar na outra semana, né? Já em maio, o conteúdo da P2 online. Mas a gente só quer fazer isso se tiver convicto que o aprendizado ou que o desempenho nesse teste reflete um aprendizado compatível com o que era dos anos anteriores, tá? Então veja, nesse sentido é muito importante que vocês respondam isso da maneira mais natural possível, quer dizer, a gente oferece um bônus, tá? O ato de você participar desses testes, a gente pode precisar fazer 3, né, para P1, para P2, para P1 e para P2, né, P3, se a gente der a matéria da P3, não tem problema. A gente deve dar 2 desses momentos de aferição de aprendizado, vamos chamar assim, e se você fizer tanto a resolução quanto a correção, a gente dá como bônus meio ponto na média final, tá? Então, mesmo que você faça tudo errado e corrija mal, você ganha meio ponto. Mas por que você não quer fazer tudo errado e não quer corrigir mal? Porque se você, por exemplo, der um jeito de tentar tirar 10 com o método que for, você vai dar pra gente a falsa impressão de que teve um aprendizado e, portanto, a falsa sensação de segurança pra gente de que o curso deve continuar. E a gente continuaria, daria toda a matéria sem vocês estarem minimamente preparados para isso. E aí seria um problema, porque a gente não sabe como vai ser o calendário de reposições e, por exemplo, talvez a gente tenha poucas aulas presenciais quando retornar e essas poucas aulas a gente não vai conseguir fazer muita coisa para preparar vocês para as provas. Então é bom que seja bem honesto. O Ivan tem uma pergunta, né? Professor, não ficou muito claro para mim quando vai ser dada a tarefa. A gente vai terminar de montá-la entre hoje e amanhã, ela vai estar disponível a partir de segunda-feira, tá bom? Luísa, então, Luísa, você está pedindo o maior tempo possível. O maior tempo possível é uma coisa muito subjetiva. O que a gente está pensando é dar 36 horas para vocês fazerem 5 exercícios, tá? Você tem que pensar assim, a nossa prova tipicamente ela consistia de 2 questões escritas e 4 ou 6 testes que você resolve em 2 horas, tudo bem? Então a gente vai te dar o período que seriam, no mínimo, as 2 aulas que você tem de cálculo, nas 2 primeiras, né? Por exemplo, a gente tem aula segunda, quinta e sexta. Então, os 2 primeiros dias da semana você usaria para fazer essa prova. Então, sei lá, você tem pelo menos 4 aulas, ou pelo menos o horário da nossa aula de segunda-feira para tentar resolver esses exercícios. Está reservado para isso. E nenhum professor deve dar atividade da matéria dele para ser feita no horário da minha. Eu espero que isso não esteja acontecendo. Se estiver acontecendo, eu gostaria que vocês me avisassem, porque já aconteceu em outra turma. Tá? Então, a ideia vai ser essa. Vocês vão ter lá 36 horas para resolver os 5 exercícios, tirar uma foto de cada um deles e colocar no E-Disciplinas cada exercício na seção correspondente. Se for o caso, eu abro aqui para mostrar para vocês o formatinho. Eu já apaguei as minhas respostas, infelizmente. Eu vou mostrar para vocês só como é que ele funciona, tá?
Isso era a pergunta da Luísa. A Isabela também, sim, sim, sim. Vocês estão pedindo estágio também. Olha, a gente está fazendo a coisa respeitando o horário das nossas aulas, tá? Isso servirá a Isabela, tá? Então, concluindo, a gente está fazendo isso no horário da nossa disciplina. Então, é um horário que você tem reservado com a gente, tá? Eu não quero que outras atividades ocupem o período de aula do cálculo. Por favor. Isabela, isso será para todas as matérias ou só para o cálculo 1? É só para o cálculo 1, tá, Isabela? A gente não tem nada combinado com as outras disciplinas. Os outros professores estão tendo, ou as outras equipes estão tendo outras dinâmicas, tá? Eu não consigo interferir e nem que os outros interfiram no desempenho do cálculo 1 ou no desenvolvimento do cálculo 1, tá? A equipe de cálculo 1 fez uma reunião na terça-feira passada, eu mostrei para eles essa proposta, todo mundo gostou. Apareceu a sugestão de dar o meio ponto de bônus para quem participar completamente dessa tarefa. E completamente, repetindo, fazer o exercício e a correção, tá? E para que essa nossa medida tenha algum significado, eu preciso que vocês façam isso com a maior dedicação e honestidade possível. Por honestidade, eu quero dizer o seguinte: a ideia é que eu gostaria que você fizesse isso sem consultar, por exemplo, nenhum material, como se fosse uma prova mesmo, tá? Então, você pode se preparar agora. A gente sabe o que fez, fizemos aqui bastante exercícios, vamos fazer mais exercícios daqui a pouco hoje, e é como se fosse uma prova, tá? As questões estão lá num nível um pouquinho, não tá acima, tá, são questões que abordam os conteúdos do cálculo, tá? Então tem, o que a gente estudou? Limite, continuidade, derivada, taxa de variação, são essas perguntas, reta tangente. Mas você precisa saber os conceitos que envolvem isso e encarar a prova, tá? Se você gastar 1 hora por exercício, tudo bem, né? Você abre lá, 7h30, se quiser acordar mais tarde, na segunda-feira não tem problema, a gente não vai ter então essa sessão online na segunda, tá? Você acorda, faz um exercício, toma um café, tudo direitinho, acha um tempo, faz o primeiro exercício, tira uma foto, posta, depois vai assistir a aula de álgebra linear, depois do almoço vem e faz mais um, aí você gerencia teu tempo, tudo bem? Então, de fato, essa política vai ser adotada só para o cálculo 1. Luiz entendeu. A Brenda pergunta, quando as aulas presenciais retornarem, vai ter P1, P2 e P3 ainda? Então, olha, Brenda, eu não consigo te dar uma posição definitiva porque, de fato, eu não tenho ideia quando as aulas presenciais vão retornar, não tenho ideia quando o segundo semestre começa e também não tenho ideia de que, uma vez retornado, aberto o retorno para as aulas presenciais, a gente vai ter disponível um calendário de reposição adequado, né? Então, por exemplo, a gente está parado ali há, mais de um mês, né? Eu não sei se a gente vai ter disponível por parte da reitoria uma readequação do calendário, de modo que se a gente voltasse hoje, por exemplo, teríamos mais um mês de aula para redar todas essas aulas presenciais, ou sequer se a gente vai ter um período com algumas aulas de reposição para então aplicar as provas. Eu realmente não sei. Aquele FAQ que a Poli encaminhou para vocês também não é muito determinístico com relação a isso. Ele divide o período em fases e eles cogitam que algumas disciplinas podem fazer avaliação online no que eles chamam de fase 2, né? Dar atividades para nota. A gente não quer dar atividade para nota que componha a média nesse período porque a gente acredita que vocês podem sair muito prejudicados em fazer uma avaliação online
sem nosso suporte, sem as aulas presenciais. Então, a gente vai dar isso para medir e oferece como um bônus, tá? É um bônus mesmo, ele vai ser somado na sua nota final se você participar dessas atividades. Então, sei lá, você ficou com média final 4.8, fez essa atividade, a tua média é 5.3, está aprovado. 2.6, fez a atividade 3.1, quebra o pré-requisito do cálculo 2 e tem direito a REC, tá? Então, a gente não tem muita ideia de como vai ser no retorno presencial ainda, infelizmente. E é por conta disso que a gente está tomando algumas medidas bem cautelosas, não estamos querendo avançar com a matéria, não queremos atropelar nada. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês como é que é a carinha da atividade. Vamos abrir lá o Disciplinas, né? Se você entra na página do curso, essa aqui a gente fez uma que está oculta para vocês, que era essa aqui, tá? Vocês podem ver, tá? É uma coisa que chama em manutenção, que está oculta para os estudantes. Eu botei esse nome que era para não gerar pânico. Eu não sei se ele aparece para vocês no Disciplinas. Por sinal, eu notei que a frequência no Disciplinas está um pouco abaixo do que eu previa, né? Tem acho que uma pessoa que nunca entrou, tem pessoas que não entram há mais de 50 dias, então tem gente que tem entrado, né? Mas, por exemplo, os 20 alunos que menos usaram o sistema, todos eles faz mais de 20 dias que não acessam. Então, é importante, eu gostaria que vocês mantivessem um acesso frequente ali, mesmo que seja por lá falar, tá, não mudou nada. Mas é bom dar uma olhada porque a gente tem avisos ali que a gente coloca e tem os fóruns com a discussão dos exercícios. Eu acho que vale muito a pena entrar e dar uma olhada, né? Por exemplo, eu botei um aviso ali que a gente mudou a resposta do teste 6.17, não sei se vocês viram. Ela estava incorreta, eu fiz o teste e vi que eu tinha digitado a alternativa errada no gabarito, tá? E eu refiz as figuras dos testes 6.18 e 6.19 de modo que elas tenham algum significado concreto para o exercício, tá? Ficou bem melhor do jeito que tá. Então vamos ver, olha. Então, esse é o protótipo da atividade que vocês vão ver lá, né? Então tem uma descrição. Eu vou ler aqui com vocês, ó. Essa tarefa, acho que se eu aumentar fica melhor para vocês também. Professor, a tela não está aparecendo. Não está aparecendo. Tudo bem, eu vou fazer ela aparecer agora para vocês. Deixa eu ver. Apareceu para vocês. Deixa eu pôr para o pessoal que está no vídeo também. Arrumar isso aqui que perdeu de algum jeito. Essa aqui. Pronto, todo mundo está vendo, né? Deixa eu só... Tá, a Luísa não está aparecendo nada, já acho que agora está ok, né? Eu estou vendo que está aparecendo para todo mundo. Aproveitar aqui no chat, a Daniele diz: professor, todas as atualizações do STOA são enviadas por e-mail, né? Então estamos acompanhando, mesmo que nosso acesso não seja registrado. É verdade, mas às vezes uma participaçãozinha no fórum, alguma coisa assim, é verdade que você não precisa ter sempre o que dizer. Mas tudo bem, quer dizer, as mensagens que eu encaminho para vocês chegam todas por e-mail, né? Então você fica ciente, mas às vezes participar ali pode dar uma dinâmica um pouquinho mais interessante também. Então vamos voltar lá, porque agora eu estou falando isso porque as pessoas não têm o hábito de entrar e agora vocês vão precisar entrar. Eu quero mostrar mais ou menos para vocês como é que vai ser a dinâmica. Ela não vai ser 100% real, mas vai dar uma ideia de como vai funcionar. A monitoria... Maria, ela é
pelo fórum e os monitores estão fazendo sessões online nos horários que eu mandei para vocês, né? No Google Meet, tá bom? Na verdade, quem mandou a mensagem foi o monitor, o Daniel mandou. Eles estão trabalhando nos horários da monitoria que eles encaminharam lá. São sessões de 1 hora no Google Meet, onde eles atendem os alunos como a gente faz aqui, tá? Eles têm ou uma lousinha, uma mesa digitalizadora como a que eu tenho aqui, ou estão usando uma interface bem interessante também, onde os exercícios estão lá e o monitor conversa com vocês e vai digitando a solução em LaTeX. E ele renderiza a matemática na hora, tá? Então dá uma olhadinha, tem uma mensagem antiga dando os horários. E eu acho que eu coloquei na página oficial da disciplina, né, o Tio Limber Mate 2453, também tá lá o recado, tá bom? Eu não lembro se eu pus lá não, mas nas mensagens enviadas pela disciplina está lá. Tem a mensagem do Daniel Lambert, um dos monitores, tá bom? Então vamos ver como é que é essa coisa aqui. Então vai ter uma sessão do curso, né? A gente tem, por exemplo, aquelas atividades, tem aqui a sessão de derivadas, vai ter uma sessão ali que a gente vai dar algum nome do tipo aferição de conhecimentos para P1, coisa do tipo. Por enquanto ela chama em manutenção, tá? Então ela é uma tarefa, e essa tarefa é um instrumento para aferir o seu aprendizado nos conteúdos até agora. Você será avaliado por seus colegas e vai avaliar o trabalho de alguns poucos deles, tá? Então o sistema vai distribuir de maneira aleatória e uniforme os exercícios feitos por todos os alunos para os outros corrigirem, tá? Então, em negrito, isso não fará parte da sua nota do curso, mas o desempenho aqui indicará para a equipe de professores os próximos passos na disciplina. Desse modo, é super importante que você responda e dê sua avaliação, comprometendo-se com os critérios e os propósitos estabelecidos, tá? Não vale nota, mas como eu disse, o conjunto de atividades dessa natureza vai dar meio ponto de bônus na média se você fizer tudo o que se espera em cada uma das atividades, né? Então, quais são os critérios propostos? Os critérios estabelecidos, a gente vai, terminado o prazo de entrega dos trabalhos, a gente vai subir um gabarito com as soluções, vocês podem olhar essas soluções, e baseado nessas soluções vocês vão seguir os passos para correção na interface que vai aparecer mais para baixo, tá? Então, e o propósito é simplesmente medir o desempenho de vocês, ou a quantidade de aprendizado de vocês, para que a gente possa seguir em frente de maneira tranquila e segura, né? Eu não posso admitir que todo mundo sabe um certo assunto sem perguntar para as pessoas sobre esse assunto, né? Tá? Então, você tem lá a questão 1 de 5. O que você vai fazer? A primeira coisa para fazer é abrir esse PDF, tá bom? Então você abre o PDF logo abaixo da atividade, abre numa outra aba, lê a questão e resolve numa folha separada. Se você quiser imprimir esse PDF e resolver nele, escanear e tirar uma foto depois, pode também. Se não quiser, pega uma folha de caderno, não precisa copiar o enunciado no começo, tá bom? Então vamos ver, por exemplo, essa questão 1 aqui, tá? Como é que é a cara dela? Se você não quiser fazer isso que eu fiz agora, a melhor coisa é abrir numa outra aba, tá? Não sei como é que é no navegador de vocês. Você abre numa outra aba e fica com o enunciado aqui. Então, nome. Você coloca seu nome, marca a hora de início e a hora de término dessa questão para a gente ter uma ideia depois de quanto tempo você está demorando em cada exercício. Isso não faz parte do critério de avaliação. E aí, questão 1, qual o seu nome? Solução, você escreve aqui o teu nome, tira uma foto disso e submete na questão 1, tá bom? Repete o processo para a questão 2, para a questão 3, questão 4 e questão 5. Vamos ver como é que vai aparecer. Isso aqui ele vai aparecer para mim com uma interface,
com uma interface do professor, tá? Então não vai ser muito a carinha que vocês vão ver. Então isso aqui é a parte de preparação, fase de preparação do teste. O que aparece aqui, na verdade, é uma coisinha diferente, né? Você vai ter uma comparação de avaliações razoável. A gente quer tudo razoável. Você vai submeter e na hora que você entrar, na hora que tiver aberta a fase de avaliações, vai aparecer aqui uma lista de coisas para você avaliar. Então você vai clicar, ele vai mostrar o arquivo do aluno e você vai preenchendo conforme dando as notas para cada um dos itens. Então, nessa questão que era qual o seu nome, o item de avaliação 1 é escrever o nome completo. Eu vou dar um espectro de notas para você dar a respeito disso. Tá bom? A grafia do nome está correta, você vai ter um certo espectro de notas sobre o qual você vai decidir se sim ou não. Por exemplo, essas coisas são binárias ou intermediárias, né? Se ele escreveu tudo errado ou só errou alguma coisinha, você pode dar 0 se errou muito, meio se errou só uma coisinha, 1 se acertou tudo, por exemplo. E você vai atribuindo as notas assim. E uma vez terminado esse processo de avaliação, vai aparecer aqui a sua nota de envio e a sua nota da avaliação que você deu. Então ele vai, depois que todo mundo fez as avaliações, ele vai rodar um algoritmo lá, muito esperto, para dizer o quanto a sua avaliação foi boa ou não, tá? E eu estou lembrando que isso aqui é mais uma guia para nós e para vocês, do quanto você aprendeu e do quanto... Quer dizer, saber dar nota também é um critério de aprendizado, né? Se você aceita qualquer argumento, é porque você também seria capaz de escrever qualquer coisa para resolver a solução, então mostra um pouco que você não sabe direito. Ou se você é muito duro, pode ser, por exemplo, que por acaso você é um professor muito exigente, ou que você não consegue entender os argumentos das pessoas e talvez seja alguma deficiência sua. Então, você tem que dar nota baseada no que você está lendo ali, tá bom? E aí, terminadas essas duas fases, vão aparecer essas duas notas, cada um só vê as suas, tudo bem? E aí a gente vai, então, terminado esse processo, vai ser na quinta-feira de semana que vem, na sexta, a gente, em professores, vamos analisar esses resultados, ver se, por exemplo, tem alguma discrepância, se algum aluno... Você vai ter o gabarito. Se você não gostou da sua nota, por exemplo, você pode escrever para o seu professor falando: eu recebi 0 aqui nesse exercício, mas está igual do gabarito, né? Fazer tipo uma revisãozinha, a gente pode discutir. Lembrando que na segunda eu vou discutir, eu particularmente, eu vou fazer todos os exercícios com vocês, tá bom? Então, você vai fazer isso para cada uma das questões. Aqui eu estou vendo como professor, né? Então estou vendo a nota de todos os alunos. Então, aqui está, na segunda-feira a gente fez um teste. Vamos ver como é que é isso aqui, né? Tem a lição de casa do chefe. Então, eu fui sorteado para corrigir o trabalho, a questão 1 da Lúcia, tá? Que é uma professora da equipe. Então, eu aperto aqui, lição de casa do chefe. Tá vendo? Esse é o processo de avaliação. Então, tem aqui a solução dela, ela submeteu com um PDF, não respondeu a questão, né? Tá certo? Então, eu posso abrir isso aqui numa outra aba. Tá, que chatão, ele vai pedir para eu salvar. Então, eu vou salvar esse negócio. E vou abrir o PDF dela, tá aqui, tá? Então ela mandou, ela gosta de fazer dobraduras com coisas de matemática. Depois, se vocês quiserem, eu mando esse PDF para vocês, como produzir esse sólido com papel, tá? Dobra e cola o papel. Na verdade aqui é sem cola, né? O origami legítimo, tá bom? Você gruda, são 3 frames de tetraedros, né? Você produz essa coisinha bonita aqui, tá bom? Então ela
mandou isso, posso ver aqui o PDF dela e vou respondendo as perguntas, né? Então, o nome está completo? O primeiro aspecto da avaliação. Eu dei 0 porque não tem nome. Bom, vamos lá, vamos reavaliar, tá bom? Então veja, avalia 70% da nota, aspecto 1. Eu posso dar 0 ou 1. Nome está completo? Eu dei 0 e comentei, falando, não tem nome. A grafia está correta? Poderia dar 0, meio ou 1. Dei 0 porque não tem nada. E eu posso dar um feedback geral. Acho que você devia fazer o que foi pedido no exercício, tá? Isso aqui não aparece para vocês, o peso da avaliação. Eu dou um salvar e fechar, pronto. Terminei de avaliar aquela questão daquele aluno, tá bom? Você vai fazer isso na questão, você vai entrar na questão 1, terminada a fase de submissão dos trabalhos, você entra na questão 1, vê todas as que tem para você corrigir ali, entra na questão 2, vê todas as que tem para você corrigir, na 3, na 4 e na 5, tá? Muito provavelmente não vai ter que corrigir em todas as questões, tá bom? A Vitória está perguntando se tem que colocar o nome e o número USP. É bom você colocar para se identificar, mas uma vez que você submete o PDF, ele vai estar vinculado ao teu nome, tá bom? Porque você fez o login no Disciplinas com teu número USP e tudo, então vai ficar lá. Submissão da Vitória, dia tal, hora tal. Tudo bem? E aí isso vai ser sorteado aleatoriamente para ser corrigido. Por exemplo, pela Brenda, pelo Rafa Z, ou por alguém da turma 5, tá bom? Então vai estar todo mundo junto, vai estar lá os 1000 e tantos alunos, cada um vai fazer 5 exercícios e cada um vai ter que corrigir 3 desses outros 5.000, tá bom? Quer dizer, 3 não, né? Cada aluno recebe 3 notas. Então como que o sistema vai distribuir isso? Vai ser de uma maneira uniforme. Talvez um corrija um a mais que o outro, mas ele vai distribuir uniformemente isso, tá? Eu vou deixar, o pessoal que quer ver o PDF, vou deixar salvo aqui. Ponho lá na página da disciplina, tá bom? Nesse momento de isolamento é bom brincar com essas coisas. É meio terapêutico, né? E na verdade tem muita matemática por trás disso, né? No caso dela, ela é de álgebra, então ela estuda uma coisa que chama grupos. Existem grupos de simetrias para estudar poliedros, e nesse caso a gente aparece fortemente isso aqui, né? O site é esse, olha, é mathgon.org. Aí deve ter um monte de coisas lá para vocês fazerem. Ficou clara a dinâmica do processo? Quer dizer, fazer o exercício e avaliar, tá bom? E durante o processo de avaliação, se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam, e aí, se houver alguma dúvida, a gente pode marcar alguma sessão desse tipo aqui para tirar dúvidas, tá bem? Isso, Magali, por favor, marca o horário de início e término, porque pode sim, você pode fazer cada um deles espaçados e deixar para enviar no último minuto. Não parece a melhor estratégia, porque se tiver algum problema não vai conseguir enviar, né? Mas a ideia é, você faz um agora, marcou lá, demorou 25 minutos, sei lá, e você começou às 8h15 e terminou 8h40. Marca lá, início 8h15 e terminou 8h40, resolve. Se terminou o exercício, dá uma conferida e já manda, para garantir que aquele pelo menos foi, tá bom? Eu acho que é melhor. Não é importante que você mande todos consecutivamente ou todos de uma vez. O que você precisa é mandar os 5, cada um na sua respectiva atividade, dentro do horário combinado. Tá? O intervalo de tempo, ali início e término, é só para a gente saber quanto tempo você demorou. Para a gente saber se é uma questão longa ou não, em média, para os alunos. Tá? Então, se a gente não conseguir olhar todos, pelo menos uma amostra aleatória a gente olha e fala, bom, essa questão aqui foi um pouquinho mais longa, essa aqui o pessoal fez rápido, essa aqui o pessoal demorou e acertou, essa aqui todo mundo fez rápido e errou, por exemplo, tá? Então, pra gente ter uma ideia
da qualidade da questão no quesito do quanto avaliativa ou quanto discriminante no processo de avaliação ela é. Tudo bem? Alguma dúvida nesse processo que vai acontecer na semana que vem? Podemos eventualmente discutir os exercícios. Aqui está gravando a tela do... Tá, então ficou claro, né, Isabel? É o que eu falei, se tiver alguma outra dificuldade, vocês avisam pra gente que a gente conversa durante o processo de correção, tá bom? Ele tem um nome, né? Como é que é? Eu vou olhar aqui a fase. O sistema ele tem algumas fases, né? Você tem a configuração da atividade, a fase de envio, que vai ser essa na segunda e terça, né? E depois você vai ter a fase de avaliação, que vão ser mais 2 dias. Então, se vocês tiverem alguma dúvida nessa fase de avaliação, vocês avisam pra gente, me escrevam, mandem e-mail, que eu tento ajudar vocês, tá bom? Mas a dúvida da Magali é muito importante. Você não precisa submeter todos de uma vez. Faz a atividade 1, submete. Espera o tempo que você achar necessário. Faz a atividade 2, submete. Você pode, por exemplo, pegar todas, imprimir todos logo na segunda-feira de manhã e ir fazendo no seu tempo. Terminou, conferiu, submete. Cada uma delas na respectiva atividade, tá? Tenta não errar, por favor, em mandar a questão 2 no lugar da atividade 1, porque senão você vai receber uma nota ruim à toa. Porque o corretor ele vai receber cego, né? Ele não vai ter como falar, putz, isso aqui era questão 1, eu vou mudar. Não tem. Então capricha no envio para mandar a questão certa, a solução certa para a questão certa, né? Não embaralhar, tá bom? Eu acho que vai ser, assim, é uma experiência, eu acho que vai ser bem legal, né? Vamos ver. Mais alguma dúvida nisso? Isabel escreveu, acho que sim, mas é porque acho que sim quando eu perguntei se tinham entendido, né? Tem alguma dúvida ou podemos seguir em frente? Tá, vou contar 10 segundos aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, fala agora. Se não, depois a gente conversa por e-mail se precisar. Podemos seguir, né? Tá bom. Então eu vou contar 10 segundos de agora se alguém quiser perguntar alguma coisa, tá? Enquanto isso eu vou preparando a lousinha para vocês. A gente começa a pensar nos exercícios. Pronto, todo mundo vendo a luzinha, passou acho que os 10 segundos, acho que sim, né? Ó, esse é um exercício, todo mundo consegue ler o enunciado? Tenta maximizar a minha janelinha na conferência. Eu vou ler o enunciado para vocês, tá? Ele não tá na lista, né? Mas podia estar. Então, o enunciado diz assim: supõe que você tem uma função derivável na origem e que vale 0 no zero. Então ele pede para você que essa tua função x ela tem que ter a cara de um produto onde um dos fatores é x e o outro fator é uma função contínua na origem. Alguma ideia de como fazer? Vocês querem pensar? Deixa eu dar uma dica que não é muito spoiler, né? Você quer uma expressão para a função g, né? Mostre que existe uma função g, diga quem é a função g. Então, g de x igual a tanto.
Você consegue dar um palpite de quem seria a expressão da g de x? Uma vez que você quer... Isso aqui acho que eu posso fechar, né? Isso aqui. Bom, depois me lembrem de mandar o link para vocês do origami do tetraedro, tá bom? Vou fechar esse aqui. Esse link eu vou deixar aberto. Vamos lá. Vocês estão vendo a luzinha? Então, ok? Então vamos lá. Se você tem essa expressão aqui, né? Deixa eu tentar marcá-la. Quer dizer, você quer achar uma cara para G. E você tem essa fórmula aqui, tá certo? Uma vez que você tem essa fórmula, qual é a vontade que você tem de escrever G de x? Dá para você escrever? A f é dada, tá bom? Como é que você pode escrever G de x? Perfeito, ótimo. Palpites muito bons, né? Uma vez que você tem isso aqui, a vontade natural é escrever G de x igual a f de x sobre x, tá bom? Posso fazer isso sempre? Não, né? Isso aqui só vale se o x for diferente de zero. Se o x for diferente de zero, eu posso escrever minha g de x dessa forma, e a minha g é uma função que é o quociente de duas funções, tá? Então, ela está definida para todo x diferente de zero. Qual seria o valor que a g tem que assumir no zero? Vamos ler o enunciado. O enunciado está pedindo que a função g seja contínua no zero, né? O que quer dizer que g é contínua no zero? A gente tem um teorema que diz, né? G é contínua em x0 igual a zero. Qual que era o teorema? C só C vale o quê? G é contínua assim se o limite, quando x vai para zero, de g de x é igual a g de zero, não era isso? A função é contínua num ponto se o valor dela é o limite naquele ponto. Então isso aqui dá um palpite muito forte para a gente, né? O que quer dizer x tender a zero? Quer dizer que x está muito próximo de zero, mas não é igual a zero. Então x é diferente de zero. E a minha g que eu estou procurando, quando x for diferente de zero, ela tem que ter essa cara aqui, tudo bem? Então isso aqui me diz o quê? Que eu estou procurando o valor da função no zero tem que ser esse aqui, certo? Então g de zero tem que ser o limite de f de x sobre x quando x tende para zero. Tá? O Daniel Martins falou, não sei se seria contínua no zero. Com aquela fórmula que o pessoal escreveu antes, f de x sobre x, ela nem está definida no zero, né? Então eu não posso calcular f de x sobre x em x igual a zero. Mas eu posso definir algum valor no ponto x igual a zero de modo que ela seja contínua. E quem que é esse valor? É o limite da função quando x tende para zero. O limite da g quando x tende para zero. E quando x tende para zero, x é diferente de zero e, portanto, g de x é f de x sobre x. Daqui para frente, alguém dessa expressão aqui, dá para ter alguma luz em vista das informações que a gente ainda não usou do enunciado? A única informação que a gente não usou no enunciado é essa aqui, tá? Se f de 0 igual a 0, como é que eu posso plugar essa informação aqui para obter alguma coisa que relacione o fato de f de 0 ser 0 com f ser derivável? Também é outra informação importante que a gente não usou. Como é que eu junto esse box f de 0 igual a 0 com esse box f derivável com o que eu já tenho até o momento?
para obter alguma coisa interessante. Calcula a derivada de f de x no ponto zero. Boa, boa. Perfeito, Pedro, Vitória, isso aí. E o que é, por definição, a derivada, né? É exatamente esse limite aqui, né? Tá certo? Então, vamos lá. Esse cara, como f de 0 é 0, olha só. Você consegue escrever isso aqui como sendo f de x menos f de 0, que é 0, sobre x menos 0. Tudo bem? Subtrair 0 no numerador e no denominador. Isso é o g de 0. Agora, por definição, o que é essa quantidade, esse limite aqui? Isso é exatamente f' de 0, tá bom? Então pronto. Se a g quiser ser uma função contínua, g de 0 tem que ser o f' de 0 que existe, porque está dito no enunciado que a função é derivável na origem. Então, em vista dessa informação e dessa outra aqui, né, a gente tem essa expressão fora do zero. Tenho essa expressão no zero. Tá bem? Então eu consigo construir a minha g. Quem que é g de x? A função que ele está dizendo que existe. G de x é função chavinha, é f de x sobre x, se o x for diferente de zero, e vai valer f' de 0 se o x for igual a zero. Pergunta, essa função é uma função contínua? Sim, porque quando x é diferente de zero, o valor da g é isso, e isso aqui, quando x tende para zero, tende para f' de 0, que é o valor da função no zero, porque tende a essa conta aqui, tá bom? Então, essa g é contínua em x0 igual a 0, tá bom? Que o exercício pede só que ela seja contínua no zero, né? A f também é derivável no zero, então se a f é derivável no zero, eu sei que ela é contínua no zero. Fora disso, eu não sei o que dizer, tá bom? E aí eu preciso verificar, então, que f de x vai ser x vezes g de x. É verdade isso, né? Porque como é que fica isso aqui? Vai ser x vezes f de x sobre x, que é f de x se o x for diferente de zero, ou seja, x vezes g de x é f de x, e quando x é igual a zero, vai ser o quê? 0 vezes g de 0, mas g de 0 é f' de 0, tá bom? E 0 vezes qualquer número é 0. Ou seja, f de 0 é 0. Tá bom? Então, para qualquer que seja o valor de x, eu consigo escrever a minha função derivável na origem como sendo x vezes alguma função contínua na origem. Ou seja, você consegue pôr sempre dá para pôr um x em evidência numa função derivável no zero. Tá claro? Exercício bonitinho, né? Quer dizer, você vê como é que é a cara de uma função derivável na origem. Ela é sempre o produto de x vezes alguma coisa contínua. Onde essa coisa contínua não precisa ter uma fórmula bonitinha, tá? É só uma função que é contínua. A Brenda não entendeu porque a derivada é igual a g de 0. Vamos lá. Não é que ela é igual. Eu quero que a função g seja contínua no zero. Quando que uma função é contínua no ponto? Quando o valor dela num ponto é igual ao limite desta função quando o x tende ao ponto, né? Lembra, f é contínuo em x0, se e somente se f de x0 é igual ao limite da f de x quando x tende para x0, tá bom? Estou aplicando isso para a minha função g, que eu quero construir, e o ponto x0 é a origem, tá?
Então, o enunciado pede para eu exibir uma função g. Então, preciso dizer g de x igual a não sei quanto. Mas eu quero que essa minha função g satisfaça essa observação aqui circulada em laranja, né? G de x é uma função que, quando eu multiplico por x, dá f. Então, quem é a cara da g? Bom, se o x for diferente de zero, g de x tem que ser isso aqui, tá bom? Passo o x dividindo. E eu posso passar dividindo porque o x é diferente de zero. Ok. Então, se o x for diferente de zero, eu tenho uma expressão para minha g. Fechou. Agora, se o x for igual a zero, eu não posso passar dividindo, né? Por quê? Porque se eu ponho x igual a zero nessa expressão aqui, eu vou ficar com f de zero igual a zero e eu não me permite isolar o g de zero, tá bom? Não me permite isolar o g de zero. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que descobrir o valor de g de zero de modo que ela seja contínua. Então, g de zero tem que ser o limite da função g de x nesse ponto. E quem que é g de x? Quando x tende para zero, ele não é igual a zero. E, portanto, g de x vai ser, se o x é diferente de zero, f de x sobre x. Tá? Então, o valor da função g no ponto zero tem que ser este limite. Tá, mas o que é esse limite? Esse limite eu consegui transformar nesse aqui usando que f de zero é zero. Então, estou subtraindo zero e embaixo menos zero. Então, eu forcei aparecer aqui o limite f de x sobre x, eu forcei enxergá-lo como sendo o limite que gera a derivada da f na origem, tá bom? Então, g de zero tem que ser esse limite, que na verdade é esse limite, e esse limite é exatamente f' de zero, que existe porque a primeira frase do enunciado diz isso, né? A f é uma função derivável na origem, tá bom? Ficou claro, Brenda? G de zero tem que ser o limite de f de x sobre x. Mas quem é o limite de f de x sobre x? Quando x tende para zero? É exatamente f' de x. Então tá bom? Dúvida nesse exercício? É difícil esse? Vocês consideram ele um exercício difícil? Médio? Tá. Precisava ter essas ideias, né? Então eu vou contar um segredo para vocês. Eu ia pôr esse na atividade de segunda-feira, mas o resto da equipe não deixou. Então, pronto. Por isso que eu decidi fazer ele com vocês aqui. Foi vetado como considerado um exercício difícil para avaliar os alunos. Vetado, né? O pessoal sugeriu que não tivesse. Então, não foi. Tá bom? Podemos ver mais um? Jóia, então vamos passar para o próximo. Esse aqui, esse é um exercício de taxa de variação bem bonitinho. E eu vou pedir para vocês pensarem um pouco antes da gente responder, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. A gente tem então um triângulo ABC, tá? Onde dois lados dele têm comprimentos fixos, 3 e 6 metros, tá? A unidade aqui é relevante. Esse terceiro lado é variável, então você pode pensar assim, que você tem 3 pontos no plano, tá? Onde um deles, pensa que o A está fixado, o ponto C e o ponto B se movem, mas o ponto C se move dentro de uma circunferência de raio 3 aqui, e o ponto B se move dentro de uma circunferência de raio 6, tá? Então o C fica passeando, mantendo distância constante igual a 3 do A, e o B fica passeando, mantendo distância constante igual a 6 de A. E aí o que acontece? Conforme C e B variam, a distância entre eles também vai variar, e portanto os ângulos formados no interior dessa região, né, os ângulos desse triângulo ABC também variam, né? Então, conforme B e C variam, presos à distância fixa de A e B,
O terceiro lado aqui, o lado BC do triângulo, que eu estou indicando por A de T, varia. E também variam os ângulos alfa, beta e gama, conforme o tempo varia. Então você tem funções A de T, alfa de T, beta de T e gama de T. Então tem um instante de tempo onde, quando você tira a foto nesse instante T0, o ângulo alfa é π sobre 3, 60 graus. E nesse instante você sabe que a velocidade dele é 1/100º de radiano por segundo, tá bom? Então, sabendo que a velocidade do ângulo alfa nesse instante em que ele vale 60 graus é 1 sobre 100, determine também no instante t0 a taxa de variação do comprimento A de t e do ângulo beta de t. De brinde você vai ganhar isso. E também determina a taxa de variação da área desse triângulo. Vocês conseguem pensar em como, primeiro de tudo, modelar esse problema, escrever as funções uma relacionada com a outra e então obter a taxa de variação? O que é a taxa de variação em relação ao tempo? A taxa de variação em relação ao tempo é, por exemplo, a taxa de variação de A de t é a derivada de A, né? A Vitória usaria a lei dos cossenos e tentaria derivar, né? O Pedro, lei dos cossenos e lei dos senos. Tá, essa é uma coisa interessante, né? Usar a lei dos senos pode ser uma boa também. Tá? É que o problema de usar a lei dos senos é que você... Como é que você usaria aqui, né? Uma coisa esperta, por exemplo, seria usar a lei dos senos para tentar derivar ou deduzir a taxa de variação do beta, né? Você vai ter que o seno de beta está para 3, assim como o seno de gama está para 6, ou o seno de alfa está para A de t. Então, de qualquer modo, você precisaria descobrir a taxa de variação do A de t para usar a lei dos senos, né? Ah, é verdade, Luísa, não tá dito isso, né? Mas vamos, o enunciado não está claro nesse caso. Mas aí foi culpa minha, eu digitei isso ontem à noite, tá? Então vamos supor que os lados AC e AB medem 3 e 6 constante, tá bom? Se não é verdade, eles poderiam valer 3 no instante t0, 6 no instante t0, e essa medida aqui seria a de t0, né? E aí tudo varia. Só que tudo variando, você teria problema, né? Porque se tudo varia, na hora que você deriva, aparece a derivada de tudo. Então você precisaria ter mais informação do que só a taxa de variação do ângulo naquele instante. Precisaria saber os valores e as taxas de variações de várias grandezas para determinar outra, tá bom? O João falou que dá para usar a lei dos cossenos e depois a área do triângulo em função do seno. Sim, dá para fazer também. Tá? Então vamos lá, como é que a gente pode... Ou pode usar aquela fórmula para área com semiperímetro também, né? Tem várias maneiras. Depois a gente vê como a melhor maneira de calcular o item C já, né? Você já está pensando no item C. Como é que a gente faria o item A? Qual que é um bom jeito de relacionar atrelar a medida do lado BC com as informações que são dadas no enunciado, que é o ângulo alfa, né? O ângulo oposto a esse lado. Então acho que aí está claro que tem que usar a lei dos cossenos, né? Para o ângulo alfa, tudo bem? Alguma dúvida nisso? Alguém não gostaria de fazer dessa maneira? Tem uma alternativa? Não lembra o que é a lei dos cossenos? Posso seguir usando a lei dos cossenos para o item A? 5 segundos para alguém dizer que não, tá? Valendo.
Tá, então vamos fazer com a lei dos cossenos o item A. O item A, usando a lei dos cossenos, a gente pode fazer o quê? Né? A gente vai ter que A de t ao quadrado, né, o lado oposto ao ângulo é o quê? A soma dos quadrados dos outros lados, menos 2 vezes a medida desses lados, vezes o cosseno de alfa de t, tá bom? Então, essa é uma expressão que se você... Eu quero descobrir a taxa de variação, ou seja, a derivada do A, tudo bem? Então, eu preciso fazer aparecer a linha. Como é que eu posso fazer? Tem duas opções. Uma é você tirar a raiz quadrada dos dois lados e escrever... eu vou pôr isso aqui como um comentário, porque não é bom. Você poderia escrever o A de t como sendo a raiz quadrada de uma coisa enorme e derivar essa expressão, né? Que vai ficar horrível porque vai ter uma regra da cadeia absurda. Você vai ficar com... derivar essa raiz meio, essa raizona toda embaixo, e em cima multiplicar pela derivada do que está aqui dentro, do que estaria dentro da raiz, né? Que é o lado direito dessa expressão. Mas legal, aqui você pode derivar direto usando a regra da cadeia, sem precisar da raiz, né? Quanto que é a derivada de A ao quadrado de t? Estou lembrando que eu estou derivando em relação a t, então tem de novo o encadeamento, né? Pego t, dou a medida do lado e depois elevo isso ao quadrado, tá? Obtendo então ao quadrado de t. Então, para derivar via regra da cadeia, eu derivo a função mais externa. Derivada de elevar ao quadrado é 2 vezes a coisa. Acho que não vou precisar desse parênteses, né? Não. 2 vezes a coisa e eu multiplico pela derivada do que está dentro, que é o A de t, a linha de t. Tá bom? Derivada de 3 ao quadrado, uma constante, é 0. Esse aqui, a derivada também é 0. Aqui eu vou ter 2 vezes 3 vezes 6, isso vai dar 36, então vai ficar menos 36 vezes a derivada do cosseno de alfa, né? Quanto que é a derivada do cosseno? Menos seno. Com esse menos aqui vai ficar mais, então vai ficar 36 seno de alfa de t vezes a derivada do que está dentro do cosseno, alfa linha de t. Tá bom? Opa, ainda não botei no instante t0, né? Então, no instante t0, vale essa fórmula com t igual a t0 aqui. Tá bom? Então, vamos lá. No instante t0, quanto vale A de t0? Então, vamos fazer essa conta aqui, tudo, né? Em t0, o que é dado para a gente? A gente pode reescrever essa lei dos cossenos, então eu vou ter A de t0 ao quadrado, que é a medida na hora que eu tirei a foto, isso vai ser 3 ao quadrado, 9, mais 6 ao quadrado, 36, menos 36 vezes o cosseno de alfa. O cosseno nesse instante é π sobre 3, né? O alfa de t0 é π sobre 3, então o cosseno é meio. Tá bom? Então isso aqui vai dar 18 mais 9, 27. Certo? Se eu não errei nenhuma conta e, portanto, quanto vale o lado A de t, no instante t0, ele vale a raiz de 27. Tudo bem? E também é dado que o alfa' de t0 é 10 a menos 2, né? 1 sobre 100, se você quiser. Então vamos lá, e a gente tem tudo para substituir e obter o valor aqui, né? Então vai ficar 2 vezes raiz de 27 vezes o cara que eu quero descobrir, a linha de t0, vai ser igual a 36. O alfa' é 1/100. Agora, tem o seno do alfa de t0. Bom, se o alfa de t0 é π sobre 3, o cosseno de alfa de t0 é
meio. E, portanto, quanto que é o seno? Raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Então aqui vai ter um raiz de 3 sobre 2. E, portanto, quem que é o alfa' de T0? Desculpa, o A' de T0. Vai ser a... Aqui, esse cara aqui eu posso escrever como 9 raiz de 3, né? 3 raiz de 3 para facilitar a vida. Então esse raiz de 3 vai embora com esse. Aqui fica 9, 25. Aquele 2 ali vai dar 50, então vai ficar 9 sobre 100, tá certo? Se eu não errei nenhuma conta, é isso. Vamos ver? 9, 4, 100, o raiz de 3 foi embora. Tem um 3 ali, né? Então 3 sobre raiz de 100, desculpa. Aqui é diferente, 3. Tá bom? Então a taxa de variação, se você quiser botar a unidade, 3 metros por segundo. Tá bom? Dúvida nisso? O que aconteceu com a alfa' de T0? A Isabela está perguntando o que aconteceu com a alfa' de T0. Vamos lá. Eu substituí aqui, né? Na hora que eu derivei, ele apareceu a alfa' de T0. A alfa' de T0 eu troquei esse 1 sobre 100 aqui. Então ficou 36 sobre 100, que é o alfa' de T0, 1 sobre 100, vezes o seno, que é o raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Tudo certo, Isabela? Legal. É que ele estava lá na ponta, eu escrevi ele primeiro, né? Tudo bem. Como é que a gente pode fazer para obter a taxa de variação do ângulo beta de t? Palpites? Agora a lei dos senos. A Isabela propôs isso. A Isabela e a Isabel também. E qual lei dos senos vocês querem usar? Veja, a gente já tem. A gente não tem expressão concreta para o A de t, né? Até tem, né? A lei do seno, o João está perguntando, não dá problema? Porque não tem o cosseno de B. B eu vou entender que é o beta, né? Cosseno de beta. Então, não tem, mas a gente pode querer descobrir ele. Isso, a Isabela propôs isso, né? Vamos tentar ver o que acontece. A gente pode relacionar os ângulos alfa e beta com a lei dos senos, né? Vamos tentar escrever isso e ver se ou por que o João tem razão, né? Então, vamos marcar aqui. Uma divisãozinha aqui. Vou tentar fazer o item B nesse canto aqui. Item B, tá? Então a proposta é usar a lei dos senos. Escrever 3 como seno de beta de t, né? Igual a de t sobre seno de alfa de t. Tudo bem? Essa lei dos senos usando os lados AB e AC. Se você fizer isso, olha só o que vai acontecer, né? Para não ter que ficar com quocientes, eu vou ter que 3 seno de alfa de t é igual a de t
seno de beta de t. Tá? Isso é uma relação ótima, tudo bem? E aí, para tentar descobrir o beta', o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa equação em relação a t e ver o que acontece, né? Quando você derivar, olha só o que vai virar. Aqui vai ficar tranquilo, vai ser 3 cosseno de alfa de t vezes alfa' de t, né, regra da cadeia. Desse lado eu vou ter uma regra do produto, né? Então vai derivar o primeiro, copio o segundo. E aqui é que está o problema que o João apontou, né? Mais copia e deriva. Vai ser o cosseno de beta de t vezes beta' de t. Tá bom? Então vamos lá. Em t igual a t0, o que a gente tem de informação? Esse cara aqui a gente sabe. Beleza? Esse cara aqui a gente sabe, foi dado. Esse aqui acabamos de calcular. Esse cara, quanto vale? Não sei. Esse cara, temos. O A de t você consegue calcular, né? A de t0 está ali, raiz de 27. Esse cara aqui a gente não conhece. E esse aqui é o que eu quero descobrir, né? Você percebe? É uma relação válida, perfeita. Só que qual que é o problema? Ela envolve elementos que eu não consigo determinar a priori, né? Quer dizer, para derivar, como é que o que você faria para determinar cosseno e seno de beta no instante t0? Olhando para a figura, você fala, bom, para saber o valor desse ângulo aqui no instante t0, eu posso tentar usar a lei dos cossenos para ele para descobrir, porque o A de t0 eu tenho, né? E aí eu uso a lei dos cossenos para relacionar com o valor do A de t0, raiz de 27 ali. Mas se for fazer isso para descobrir o cosseno e o seno do beta de t0 para depois voltar aqui, já era melhor fazer direto com a lei dos cossenos de uma vez, né? Certo? Tudo bem? Daniel está querendo usar a lei dos senos. A própria lei dos senos ali. Bom, também, né? A gente pode usar aqui. Perfeito, claro. Quis comprar o argumento do João, mas você pode, em T0, o que vira isso aqui, né? Como é que fica? Eu vou ter 3 seno de beta de T0, a raiz de 27 sobre o seno de alfa de T0. O seno de alfa de T0 a gente tem ali, raiz de 3 sobre 2. Tá? Então consigo descobrir direto aqui o seno do beta de T0 e depois com ele eu vou achar o cosseno, né? Quanto que vai dar isso? Meio, né? Se eu não estou errando nada, sim. Meio. E, portanto, o cosseno do beta de T0 vai ser raiz de 3 sobre 2. Tá? Então aí a gente consegue tudo isso aqui sim, né? Então em T0, né, vamos aplicar o ponto T0 aqui. Não falei de função derivada ainda, né, para falar de derivada de ordem superior. A gente pode fazer isso amanhã, tá bom? Vamos lá. Então, cosseno de alfa de T0 é dado para gente. Ele está ali, então eu vou ter 3 raiz de 3 sobre 2. 3 cosseno de alfa de T0, alfa' é 1 sobre 100. Né? Então, 3 sobre 200 vai ser igual ao A' de T0 que a gente calculou agora há pouco. 3 sobre 100, o item A. O seno é meio, seno do beta, mais o A de T0 é raiz de 27. O cosseno do beta de T0 a gente tem também raiz de 3 sobre 2. E o beta' está aqui, né? A gente consegue achar assim o beta' de T0 direto.
vai dar um certo número ali, né? Podemos fazer a conta, vai dar algum número, né? Quanto que é isso? Vai ali em cima vai ser 9,5, né? Então, bom, acho que não vale a pena a gente perder tempo com essa conta aqui, né? Tá, vai dar uma certa quantidade aqui. Então achamos o beta linha de T0, tudo bem? Dúvida nessa solução? Podemos usar a lei dos senos também. Então a gente tem a taxa de variação do beta. Como é que você faz para achar rapidamente a taxa de variação do gama, se você quiser, né? Vamos fazer esse bônus aqui, o brinde. Como é que fica o brinde, né? Como é que você usa a informação que você tem para obter o gama linha? Usa o fato básico da geometria euclidiana, né? Consequência do postulado das paralelas. A gente sabe que qualquer que seja um triângulo na geometria plana, isso só na geometria plana, tá? Euclidiana, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, né? Ou π, se você quiser. A gente quer escrever aqui tudo em radianos, tá bom? Então, quando eu derivo isso dos dois lados e calculo no ponto T0, eu vou ter que alfa linha de T0 mais beta linha de T0 mais gama linha de T0, e é uma constante, então quando eu derivo vale zero, tá bom? A gente já tem de graça a taxa de variação do terceiro ângulo. Se você sabe a velocidade com que variam dois ângulos, a do terceiro o que é? É menos a soma da velocidade das outras duas, tá bom? Legal, né? Então, se o A varia 0,01, a velocidade dele é 0,01, a do beta é um outro número, a do gama é menos a soma das velocidades do alfa e do beta. Justo? Isso, perfeito, Isabela. Você escreveu aqui, não deu tempo de eu ver no chat. Ok. E para calcular a área, como é que a gente faz? Alguém tinha falado em usar seno do ângulo, né? Você pode fazer isso. Pode usar o seno de alfa, se você quiser, né? Escrever que a área vai ser... Deixa eu tentar botar com o mouse aqui para vocês. Quer dizer, a área desse triângulo vai ser a medida do AB vezes essa altura aqui, né? Vezes essa altura sobre 2. E quanto que é essa altura? É 3 vezes o seno de alfa, tá bom? Então você pode escrever isso desse jeito. Pode escrever usando que a área é a raiz quadrada do produto lá dos semiperímetros, lembra? Acho que chama hieron a fórmula, né? Raiz do semiperímetro vezes o semiperímetro menos um lado, vezes o semiperímetro menos o outro, vezes o terceiro. E aí, se você quiser fazer isso, para se livrar da raiz, escreve a área ao quadrado como sendo esse produto e aí deriva. E você tem os três lados aqui para fazer se quiser. Mas eu acho que fica mais simples, a conta é melhor se você fizer escrevendo a área em termos do seno, né? Vou tentar fazer naquele cantinho superior ali. Vocês estão acompanhando. Sumiu do desktop o compartilhamento da tela para vocês, né? Desculpa, deixa eu colocar de novo. Aqui. O pessoal do vídeo também, desculpem. Aqui, pronto. Tá todo mundo vendo a tela de novo, né? Legal. Então, para o item C, vamos tentar fazer ele aqui no cantinho. Acho que eu não preciso terminar as contas, né?
fazer o item C aqui nesse canto. Quem que é a área do triângulo, né? Vamos dizer, vai ser a base AB vezes a altura, né? Quem que é a altura relativa ao vértice C? Vou marcar ali. Essa altura aqui, quanto mede? Eu consigo fazer uma linha reta melhor do que essa, né? Então você desce com a altura aqui, quanto mede essa altura, né? Isso aqui é 3 seno alfa, tudo bem? Seno de alfa, cateto oposto sobre hipotenusa, então dá isso aí. Então vai ficar 3 vezes seno de alfa de t. E isso vai dar então a 18 seno de alfa, e aí é grátis, né? Alfa' no instante t0, a zãozinha no instante t0 vai ser a constante 18, derivada do seno, cosseno do alfa no instante t0, vezes a derivada do alfa no t0. Isso aqui a gente tem. Então vai dar 18, o cosseno está ali meio, e o alfa' é 1 sobre 100, né? Então isso vai dar 9 sobre 100 também. 9 sobre 100 o que, né? Se você está com unidades, aqui metros quadrados por segundo, tá bom? Não tinha posto unidade nos outros, vamos colocar, né? Aqui o A vai ser metros por segundo, a beta' vai ser radianos por segundo. Tá bom? Alguma dúvida nisso? Mas reforçando, você poderia escrever a área de outra maneira e fazer a conta também. Deve chegar no mesmo resultado se não errar, tá bom? Podemos passar para o próximo? Tem mais alguma dúvida? Oh, claro que precisa dividir por 2, né? Obrigado, Daniel. Então aqui é... Boa. Isso aqui é sobre 2, tá bom? Então aqui fica 9, né? Aqui também fica 9. Aqui também, então... 9, e aí fica 9 sobre 200. Ficou feio aqui, né? Vamos lá, sim. Melhorou muito, mas é um 2, tá bom? Legal, obrigado, Daniel. Ok. Podemos tentar ver o próximo? Não sei, a gente já está no limite do tempo, não sei se vocês têm aula depois, mas eu tinha preparado para vocês mais 2 exercícios. A gente pode deixar para resolver para amanhã, né? São 2 exercícios bem interessantes e bom, agora vocês já têm eles, sabem onde achar, vamos pensar neles para resolver amanhã, tá bom? Ou podemos começar um pouquinho hoje, discutir só ideias, né? Esse aqui é um exercício bem bacana, que é um critério prático para você decidir se uma raiz de um polinômio é múltipla ou simples, tá? Então a gente faz a conta amanhã com cuidado, mas eu quero te dar a intuição do porquê que é razoável o que está escrito aí, né? Então vamos lembrar, o que é uma raiz de um polinômio ser dupla? Uma raiz é dupla se você consegue escrever o teu polinômio como sendo x vezes x menos esse ponto que é a raiz ao quadrado, vezes um outro polinômio que não se anula no ponto A, tá? Então, é lembrar de fatoração, né? Você vai fatorar um polinômio como produto de monômios do tipo x menos cada raiz, e a multiplicidade da raiz é o expoente que aparece
expoente que aparece aqui, né? Então, raiz dupla quer dizer que é 2, raiz simples quer dizer que x menos a aparece só elevado à primeira na fatoração do polinômio, raiz quinta quer dizer que é x menos a quinta, e é importante observar que dentro do q de x não tem mais nenhum fator do tipo x menos a, o que vai fazer com que ele não se anule no ponto A, o segundo fator, o polinômio q. Tudo bem? Então, esse é um critério, aqui a gente vai usar o cálculo para ter um critério para estabelecer quando que uma raiz é dupla ou não. Então, o que o exercício pede para você mostrar é que uma raiz de um polinômio é dupla, se e somente se ele for raiz do polinômio e também da sua derivada. Tá? Vamos pensar do ponto de vista geométrico. Vamos fazer dois desenhos para notar a distinção entre uma raiz simples e uma raiz dupla. Deixa eu desenhar os eixos aqui. Depois a gente faz a continha. Tá? Fazemos amanhã. Vai. Então, vamos lá. A gente tem aqui os eixos. Tá? Vamos pegar um exemplo de polinômio que a gente conhece. De grau 2, né? Vamos pensar então, por exemplo, que o nosso p de x é x² menos 5x mais 6, tá bom? Isso é um polinômio de grau 2, uma parábola de boca para cima, e ele se fatora assim, né? Tá? 2 e 3 são raízes simples, porque a fatoração, o expoente aqui é 1, né? Como é que é o gráfico desse polinômio p de x, né, como uma função? Você tem uma parábola de boca para cima, vamos ver se sai, né? Tá? Não é a parábola dos sonhos, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso. Uma ideia aqui, né? Então você tem aqui, veja, nos pontos 2 e 3, o que a gente sabe? P de 2 vale 0 e o P de 3 também, né? Tá? Quem é a derivada, o P' de x aqui, né? Se você for derivar, isso vai dar 2x menos 5, tá bom? E, portanto, quanto que vale P' em 2? Menos 1. P' em 3 vai valer 1, tá bom? Ou seja, neste ponto, a função vale 0, mas a sua derivada não vale 0. Neste ponto, no 3, a função vale 0 e a sua derivada não vale 0. O que isso quer dizer? Que nesse ponto aqui, o coeficiente angular da reta tangente, tá? Você tem o coeficiente angular da reta tangente não é 0, né? Nos dois casos, tá bom? A função vale 0, mas a sua derivada não vale 0 no ponto. Legal? Deixa eu tirar esse risco aqui do meio, ver se ele sai. Saiu. Tá bom? Então, esse é o caso de uma raiz simples. Vamos pegar um polinômio que tem uma raiz dupla. Vamos tentar fazer de outra cor aqui, com amarelo. Tá? Vou botar no mesmo gráfico. Vamos pegar P de x igual a x ao quadrado vezes x menos 1, né? Deixa eu escrever essa fórmula, vai dar x3 menos x, tá bom? X ao cubo menos x. Esse cara a gente fatora facinho, ele é, desculpa, x quadrado. X ao quadrado vezes x menos 1, tá? Como é que é o gráfico desse polinômio? É de novo uma cúbica, né? Eu vou tentar fazer ele aqui em amarelo. A gente não sabe ainda, não tem todas as ferramentas do universo para desenhar isso aqui direito. Mas, por exemplo,
Eu sei que no 0 ele vale 0. No 1 ele vale 0. Então ele é um polinômio mais ou menos assim, né? Desculpa. Tá bom? Então o que a gente percebe nesse caso aqui? Nesse caso, se você tem no ponto x igual a 1, né? Então quanto vale P de 1? P de 1 vale 0. E P de 0 também vale 0. Agora, quem que é o P', né? P', se você derivar direto ali, vai dar 3x² menos 2x. Isso te mostra que o P' de 0 é 0 e que o P' de 1 vai dar 1. Tá? Ou seja, no ponto x0 igual a 1, a reta tangente tem um coeficiente angular positivo, 1, e no ponto 0, a derivada é 0, então o coeficiente angular da reta tangente é 0, ou seja, a reta tangente nesse caso é horizontal. Você percebe? E aí você vê o que? Que aqui, sumiu um pouquinho do eixo ali, pronto, voltou. Aqui, nesse ponto, você tem que o valor da função é 0 e a reta tangente é horizontal. Então, P de 0 é 0 e o P' é 0. E é uma raiz dupla. Isso aqui é x menos 0, tá? Isso aqui é exatamente não sei se precisava escrever, mas x menos 0 ao quadrado, mostrando que o 0 é uma raiz dupla do polinômio e o 1 é uma raiz simples, né, se você quiser pensar. Então, no ponto 0, na origem, a função vale 0 e a derivada vale 0. A reta tangente horizontal é uma raiz dupla. Que é a intuição que você tinha, talvez, da escola, né? Quando que uma raiz é dupla? Desse jeito, quando ela passa tangenciando o eixo y igual a 0, né? O eixo dos x. E essa raiz aqui é simples porque ela passa cortando transversalmente o gráfico. O gráfico do polinômio corta transversalmente o eixo x e não tangenciando. O que é cortar transversalmente? É dizer que a derivada naquele ponto não é 0. E o que é passar tangenciando o eixo x? Dizer que a reta tangente é paralela ao eixo x, portanto tem coeficiente angular, ou seja, a derivada da função no ponto igual a 0. Está clara a intuição desse problema? Então, com isso a gente vê que o resultado faz sentido, né? Então, na aula que vem eu quero fazer essa continha direito com vocês e também tentar generalizar, né? Quando que você acha que uma raiz vai ser tripla, por exemplo? Alguém consegue dar um palpite? Quando que uma raiz é tripla? Palpites? Para ser dupla, o polinômio e a primeira derivada tinham que ser 0. Então, para ser tripla, o polinômio, a primeira e a segunda derivada tem que ser 0 naquele ponto. O valor da função e a primeira e a segunda derivada tem que ser 0. A gente não falou ainda o que é segunda derivada, mas eu quero fazer isso com vocês amanhã. Tá bom? Então, esse é um exercício legal, é um critério para saber a multiplicidade de raízes de polinômios. E o outro exercício é um exercício meio desafio. Tem um pouco a ver com o que a gente vai ver na terceira parte do curso, mas dá para fazer agora, né? O que eu quero tentar mostrar para vocês com esse exercício é que não existe nenhuma função que seja um polinômio
mais uma soma de inverso de monômios, né? Uma coisa do tipo x elevado a n com n positivo ou negativo, uma soma finita desses caras produz uma função cuja derivada seja 1 sobre x. Ou seja, a função cuja derivada é 1 sobre x é uma função que não pode ser escrita desta maneira. Ou seja, ela precisa ser uma função um pouquinho mais complicada e é com ela que a gente começa a estudar a segunda parte do curso, tá bom? Vocês estão aí, né, gente? Eu não estou vendo ninguém falar nada. Alguém dá um sinalzinho de vida, por favor? Tá. Então, o que eu vou pedir é para vocês pensarem então nesses dois exercícios para amanhã. Tô vivo é bom, eu também tô, né? Legal. Então eu vou pedir para vocês pensarem nesses dois exercícios para amanhã, tá? Esse critério para multiplicidade de raízes de polinômios e tentar pensar nesse exercício de desafio que vai suscitar o estudo das funções exponenciais e as suas inversas, que são as logarítmicas, né? Isso para a segunda parte do curso, tá? E aí amanhã, se vocês quiserem, a gente conversa mais um pouquinho. Tento fazer derivadas de ordem superior, esses dois exercícios, e a gente conversa sobre algumas dúvidas que tenham sobrado da lista 1, ou sobre avaliação, se de repente você tiver alguma dúvida que ainda não sacou, tá bom? Não apareceu ainda. Então, acho que a gente se despede por aqui. Desejo para vocês um bom dia, que seja muito proveitoso, que vocês se cuidem e a gente se vê amanhã então às 9h20, tá bom? Obrigado e até lá, gente. Tchau, tchau.